Fala aí pessoal, tudo bem com você? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Rodrigo Bicudo, eu sou profissional de educação física, sou especialista em corrida de rua e sou criador do programa Bora Correr. Hoje eu parei para gravar esse vídeo para te explicar quais são as principais distâncias que existem em provas de corrida de rua e para responder algumas dúvidas de algumas pessoas com relação a algumas provas específicas. Será que aquela prova é uma maratona? Será que é uma meia maratona? O que é uma ultramaratona? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre distâncias nas provas de corrida. Bom, classicamente, quem começa no universo da corrida de rua não sabe de muita coisa. É normal que você não saiba de muita coisa, é normal você se confundir. Muitas pessoas usam o termo maratona para todas as provas na corrida. A pessoa vai fazer uma prova, vai correr lá os primeiros 5 quilômetros dela, fala assim, vou fazer uma maratona de 5 quilômetros. Aí quem já é mais experiente sabe que maratona é uma distância específica dentro do atletismo. Não é toda prova que é uma maratona, tá? Então só para deixar mais claro, talvez até para você que está começando aí no universo da corrida de rua, é legal ficar informado, o dia que você for conversar com um amigo seu que já corre há mais tempo e tal, você já está ligado nisso. São erros normais de você cometer, não tem nada de tão errado nisso, mas é para você ficar um pouco mais familiarizado com esses termos e conhecer outras distâncias, quem sabe saber até uma possível evolução para quem gosta, né, de seguir um passo a passo e aumentando, de repente aumentando o seu volume, aumentando as distâncias que você faz numa prova. Então, classicamente, a gente tem as primeiras provas, normalmente começam com 5 km. Então, tem várias provas no Brasil, fora do Brasil, que simplesmente chamam corrida de 5 km. Não é uma distância específica, mas não é uma meia, não é uma prova de 10, não é uma maratona, não. É uma prova de corrida de rua de 5 km. Muitas provas de corrida vêm, podemos dizer, associadas, né? Tem uma prova lá de 10 km e junto com essa prova tem uma outra distância junto. Você pode correr 5 ou pode correr 10. Né? No ato da inscrição você opta ali se você vai correr 5, se vai correr 10. Depois dos 5 e dos 10 são clássicas, acho que provas de 10 acho que são as mais comuns, né? Talvez não sejam as mais famosas, mas são as mais comuns de acontecer. Na sua cidade, no seu estado, tem muitas delas, né? Tem alguns circuitos de provas, circuito da Caixa, circuito das estações, que tem várias provas durante o ano, né? Para você ir se comparando e comparando o seu tempo e tal, mas são provas muito conhecidas, muito comuns. É o alvo de muitos corredores. Quem sabe um dia conseguir correr 10 km direto. Para algumas pessoas é um baita desafio, para outras que já são mais veteranas, que já correm há mais tempo, 10 km é um simples treino, né, muitas vezes, mas para quem está começando é um baita desafio e merece ser comemorada, né? Tanto os primeiros 5 km correndo direto, os primeiros 10 km são distâncias bem desafiadoras para quem está começando. Depois a gente passa para outras distâncias. E antes de falar de meia maratona e maratona, tem as intermediárias. Por exemplo, a São Silvestre. Muita gente olha para a prova de São Silvestre, chamada Corrida de São Silvestre, e acha que é uma maratona. Ela é tão famosa, antigamente ela passava ao vivo, meia-noite, né? Quem é um pouco mais veterano aí vai lembrar disso, quase que passava junto com o Ano Novo, o Réveillon, passava a São Silvestre e tal, mas até hoje ela é uma corrida muito famosa, muito admirada por muitos corredores, tem uma energia muito diferente, até porque ela é no dia 31 de dezembro, encerramento do ano, né? Então tem uma procura muito grande, mas a corrida de São Silvestre talvez vá te frustrar um pouco, mas ela tem apenas 15 quilômetros, então não é nem um bicho de 7 cabeças, tem a famosa subida da Brigadeiro, então o pessoal pensa, nossa, a pessoa vai correr uma maratona e vai terminar a maratona numa subida, ela é a prova mais difícil do mundo. Não é. A corrida de São Silvestre, ela é legal por isso. Ela é desafiadora, é uma distância, claro, de 15 km, não é a mesma coisa que correr 5 km, nem correr 10. Exige-se um esforço um pouco maior, precisa de um treino um pouco mais elaborado para isso, mas é perfeitamente possível de você fazer. Então, a São Silvestre tem 15 km, tudo bem? Uma outra prova muito famosa, algumas provas de 10 milhas no Brasil são famosas, tem a da Garoto lá, que é famosa, que são 16 km. Então, tem algumas provas que são de 10 milhas. Então, normalmente, essa prova, arredondando essa conta aí, tem mais ou menos 16 quilômetros. Então, tem São Silvestre, depois 10 milhas, e aí depois a gente
Uma outra prova intermediária antes da meia maratona, que é muito famosa no Brasil, é a Volta Internacional da Pampulha, que tem 18 km. E por que ela tem 18 km? Que é justamente o tamanho da volta lá. Tem um trecho lá em BH, que é a volta da Lagoa da Pampulha. Então essa prova é muito conhecida, muito famosa no Brasil, e ela tem então 18 km. Tá vendo? Tem uma progressão, dá para você escolher algumas provas aí para você ir fazendo, se você almeja um dia chegar a uma distância maior. E aí depois dos 18 km vem então a meia maratona. E tem várias meias maratonas pelo Brasil, fora do Brasil e tal, que é a distância de 21 quilômetros. Tá? Então, quando a pessoa fala de maratona, que é a próxima distância, que são 42 km, na verdade 42.195 metros, é a distância oficial da maratona. Então, a gente sempre associa maratona, lembra, 42 km. Então, quando falarem para você da São Silvestre ou de uma prova de 5 ou 10 km, lembra que essas provas não são maratonas, tá? Maratona tem obrigatoriamente 42 km ou 42.195 metros. Meia maratona tem a metade, 21 km, e as outras provas que a gente já comentou. E qualquer distância acima da maratona, ou seja, uma prova que tenha 45 km, ela é considerada uma ultramaratona. E aí depois de ultramaratona não tem categorias ultra, da ultra, mega ultra, hiper ultra, não. Ultramaratona é qualquer prova oficial que tem uma distância superior a 42 km. Eu acho que eu nunca vi uma ultramaratona com 43 km. Normalmente elas têm 45, 50, 60, 70, 80. Tem ultramaratonas de 100 milhas, de 160 km. Para mim é irrazoável pensar numa ultramaratona desse jeito, mas eu sei que existe. Mas só para a gente esclarecer quais são as distâncias. E aí, qual prova você mais gosta de fazer? Qual é a sua distância preferida? Escreve aqui nos comentários, eu vou ficar feliz de saber. Pode ser até uma pesquisa informal que a gente vai fazer com quem assiste os meus vídeos. Qual a sua distância preferida? Qual é aquela distância que você mais gosta? Ou de treinar ou de correr? Eu vou falar de mim, eu adoro correr meia maratona e maratona. Não que eu não goste de provas de 10, já corri muitas provas de 10. Mas quando eu pego para treinar para uma prova, eu não me inscrevo para muitas provas durante o ano. Eu gosto de me inscrever pelo menos para uma maratona e pelo menos para uma meia maratona durante o ano. É uma coisa que me motiva a treinar, então são provas que eu gosto. Se eu fosse ter, vamos para escolher uma distância, eu escolheria a maratona. Eu, Rodrigo, tá? Escreve aí, qual que é a distância que você mais gosta? E um motivo é indiferente, se você quer reduzir o pace, se você quer correr uma distância maior, se você... Enfim, o desafio não importa. Então, ou pode até escrever aqui nos comentários qual é a prova, a distância e a prova que você mais gostou de participar ou que você tem vontade de participar. Só pra gente saber, interage aqui nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com alguém que não sabia quais eram as distâncias das provas, para aquele seu amigo que achava que a São Silvestre era uma maratona. Pode compartilhar também e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração, ótimos treinos e bora!